Agora sim, continuando com a nossa programação, a gente vai receber dois convidados que vão passar para vocês os aspectos jurídicos da MP mais famosa aí dos últimos meses, como eu mencionei em BH e agora reforço aqui, que é a MP que, aos olhos executivos do mercado imobiliário, claro, né, que é a mais famosa, que criou o novo programa Casa Verde e Amarela, né, o antigo Minha Casa Minha Vida. Então, iniciando o nosso quarto painel desse segundo dia de Fórum Imobiliário Brasília, eu já coloco aqui no palco virtual os nossos convidados, o Marcos Lopes Prado, sócio da Sescom Barrier Advogados, e o Daniel Peterson, head imobiliário também da Sescom Barrier, lá em BH, e está aqui com a gente agora no Fórum Brasília. Marcos, Daniel, agradeço novamente aceitar o nosso convite. É um prazer receber vocês sempre no nosso palco. Tenho certeza que o pessoal está bastante ansioso para escutar um pouco sobre os aspectos jurídicos, os aspectos legais dessa MP que criou o programa Casa Verde e Amarela. Bom dia, Leonardo. Um prazer estar aqui de novo com vocês. Os eventos da Smart sempre muito interessantes, com temas relevantes para o setor imobiliário, né? Como você mencionou, eu sou sócio da área imobiliária do escritório. Nós somos um escritório, para quem não conhece, de advocacia empresarial full service. Temos todas as áreas do direito e atuamos no Brasil com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília. Tá? Temos uma unidade em Brasília, já há muito tempo. Meu sócio Luciano Souza, que toca essa unidade. É um escritório com presença bem interessante em Brasília, inclusive, com clientes locais em diversas áreas, e não apenas no escritório de representação junto aos tribunais superiores, como a maioria dos escritórios de São Paulo normalmente tem em Brasília, né, para fazer um acompanhamento judicial. Nosso não, nós temos uma geração mesmo inclusive agora com LGBT, compliance, que são áreas de origem do meu sócio, Luciano. A gente tem uma presença muito, muito forte, interessante. A gente acompanhou, né, esse movimento. Aí eu vou passar daqui a pouco a palavra para o Daniel, aí eu já peço para ele fazer a apresentação dele também. Ele coordena a nossa área imobiliária lá no escritório de Minas Gerais, e ele vai conduzir aí a apresentação, eu vou comentando. Mas uma breve introdução a respeito da importância, né, desse programa habitacional do governo. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida cumpriu uma função social importante no Brasil nos últimos anos, né, desde do governo da presidente Lula, da Dilma, e realmente entregou, né, historicamente o Brasil tem um déficit habitacional relevante, tanto que quando a gente analisa os setores imobiliários, né, logística, hotelaria, shopping center, escritórios, sempre loteamentos, a gente se depara com a situação de que a maior demanda reprimida do país é habitacional, né? E é uma demanda de tal tamanho que nas projeções mais otimistas aí a gente leva uma década e meia ou duas para conseguir suprir essa demanda, a depender da velocidade de cruzeiro de produção de novas unidades e também do aumento do próprio déficit habitacional, né? Então, é um trabalho hercúleo, é um setor que demanda tem uma demanda de capital muito grande, de financiamento, de juros subsidiados, e tem todo, né, para a produção e entrega para a população de baixa renda. Então, mas apesar do Minha Casa Minha Vida ter cumprido uma missão importante durante um período, eu acho que ele já vinha perdendo fôlego nos últimos anos, principalmente com queda de orçamento do governo federal para investimento em programas sociais, né? Aí, nesse ano da pandemia, isso ficou mais agravado ainda. Então, havia uma necessidade realmente de ter uma remodelagem, né? Mudança de nome aí acho que é mais uma questão política, de mudança de governo, tudo faz parte, né, do jogo, mas repensar alguns valores. E esse programa, ele traz umas novidades interessantes. Por exemplo, ele abre a porta para regularização fundiária, inclusive em áreas públicas. Ele abre a porta para o setor rural, que também existe uma população, né, que demanda moradia no setor rural brasileiro, embora hoje seja a minoria da população, mas é uma população relevante. O agronegócio é carro-chefe do PIB brasileiro, então precisava de um olhar também habitacional para o setor rural. E nós vamos abordar essas questões aqui, inclusive sobre o estágio atual de tramitação da MP, da conversão em lei, propostas de emendas aí, que a gente tem feito um acompanhamento. Então, passo a palavra ao Daniel aí para fazer a apresentação dele, iniciar a nossa apresentação do tema aqui. Então, muito obrigado a todos.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos presentes. É um prazer estar aqui. Como o Marcos aí já colocou, eu sou o head do mobiliário do Sescom Bahia aqui em Belo Horizonte, né? Ou BH, né? Como é mais conhecido, né? E é um prazer sempre estar aí. A gente está participando aí de mais um evento aí da Smart. Bom, o Marcos já deu aí essas preliminares aí da medida provisória, né? Essa MP, ela já está em vigor, salvo engano, há 51 dias, ou seja, ela já entrou já naquele rito emergencial de tramitação, né, que ocorre a partir do 45º dia dela. Lembrando que a medida provisória ela vigora por 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, e a partir do 45º ela ganha prioridade na tramitação. Então, ela já entrou nesse esquema diferenciado e vamos aguardar aí como é que ela vai tramitar. E como o Marcos aí já comentou, hoje já foram encerrados os prazos de emendas, foram apresentadas 547 emendas a essa medida provisória. Então, como o Leonardo colocou, né, é uma medida provisória que realmente está dando muito trabalho ao Congresso, muita gente de olho nela. E um fato que eu estava levantando, que me chamou a atenção, é que das 547 emendas, elas foram apresentadas por 68 parlamentares. Então, a gente tem uma média aí de 8 emendas por pessoa, né, por parlamentar, sendo 50 deputados e 18 senadores. Então, a gente vê aí, em termos de participação, ela já está chamando muita atenção. E outra coisa também interessante, que não quer dizer que vai refletir no conteúdo dela final, mas ao passar os olhos nas emendas, dos autores das emendas, a gente nota que a maioria foi apresentada por partidos também da chamada oposição ao governo. Mas algumas emendas, claro, são contributivas, mas temos emendas também que apenas até para questionar o nome, né, do Casa Verde e Amarela, até para retirar o nome e voltar ao nome Minha Casa Minha Vida. Mas várias delas têm conteúdo técnico também, de tentar aumentar a abrangência dela ou para detalhar alguns pontos, e vamos ver qual o trabalho que vai ser feito aí, né, tanto na Câmara quanto no Senado, para ver quais dessas emendas realmente vão ser aprovadas e qual impacto elas terão aí na redação final da medida provisória. Mas já começando a falar um pouco da própria medida provisória, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, que isso é sempre uma dificuldade que eu tenho. Me avise aí, por favor. Vamos lá. Vamos lá, eu quero ver se vai sair com a tela correta, se ela vai ser compartilhada. Está compartilhada já. Já está? Ótimo. Antes de falar na medida da provisória propriamente dita, eu sempre gosto de passar um pouco na exposição de motivos, que é exatamente aquele contexto que o governo apresenta como uma justificativa e uma fundamentação da apresentação da medida provisória. E como o Marcos aí colocou bem, o programa Minha Casa Minha Vida cumpriu aí o seu papel aí inicial, e tanto que na própria exposição de motivos, é colocado que a medida provisória, o Casa Verde e Amarela, ele vem como uma forma de evoluir e corrigir eventuais falhas aí do programa anteriores, já que todo programa está sempre aí sujeito, né, e deve ser sempre assim, a melhorias e a evoluções. Na exposição de motivos, a gente vê aí a questão do déficit habitacional. O governo aponta que hoje nós temos um pouco mais de 6 milhões de déficit habitacional, número esse que até 2030 vai dobrar, se a gente olhar pelos números, estão com uma estimativa aí que nós tenhamos um déficit aí até 2030 de 12 milhões. Então, o governo fala que para poder sanarmos esse déficit, nós teríamos que apresentar até 2030 uma média de fornecer aí ao mercado, à sociedade, 1,2 milhões de moradia ano, o que já certamente não será atendido, porque a gente, em todo o trabalho que o governo faz de apresentação da medida provisória, ele estima que serão oferecidas 1,6 milhões de unidades habitacionais até 2024. Ou seja, se a minha conta aqui não está errada, né, vai ter uma média de 2020 até 2024 aí de 400 mil unidades ano.
ao contrário dessa estimativa de necessidade, que seria de 1,2 milhões ano. Então, tudo aponta que, se não houvermos aí uma mudança, né, principalmente a questão econômica, para viabilizar o aumento aí de recurso, o déficit habitacional vai continuar crescente. E além desse déficit habitacional, né, da carência de moradias, existem outros problemas também que são apontados também aí na exposição de motivos da MP, e que também faz parte aí do objeto dela, é que não apenas fornecer moradias, mas tentar também melhorar a qualidade das moradias existentes e regularizar também a situação de várias das propriedades. Segundo o levantamento do próprio governo, nós temos aí 1 milhão de domicílios que têm um adensamento excessivo, né, um número excessivo de pessoas morando. Nós temos aí quase 8 milhões sem esgotamento sanitário e temos aí quase 1 milhão de moradias com cobertura inadequada. E nesse momento que vivemos ainda de pandemia, esse adensamento excessivo e esse esgotamento sanitário aí ausente acaba agravando a situação mais ainda, tanto que a própria pandemia, o próprio Covid, né, ele é um dos motivadores também da apresentação da medida provisória. Então, diante desse quadro do déficit habitacional e da necessidade da melhoria das habitações existentes e da regularização, a medida provisória ela vem aí com essas finalidades. Primeiro, claro, aumentar, né, a oferta de moradias à população. Segundo, melhorar, né, aquelas moradias que existem, seja com a própria melhoria da qualidade da própria moradia, seja com a regularização também, a regularização do título da moradia, né? Que hoje também a gente vivencia aí diversas moradias em que as pessoas têm, ou não têm contrato algum, não têm documento algum, ou tem o chamado, né, contrato de gaveta, e que acaba impedindo até que esse imóvel aí vá para o mercado, né, de uma forma regular, até mesmo para permitir a própria evolução também da qualidade das moradias e das famílias que vivem nessas moradias. Além disso, outra coisa que não está previsto expressamente na medida provisória, mas que é visto como uma finalidade do governo, é tentar conter o inadimplemento que começou a ocorrer, que sempre existiu, é um percentual sempre previsível, mas que aumentou agora nessa época de pandemia, né, com a queda do emprego, com a redução da renda. Eles notaram que o inadimplemento aí aumentou, então o governo também comenta, sem a previsão da MP, mas comenta que quer fazer alguns trabalhos, fazer algumas rodadas de negociações, fazer mutirões aí, para ver se consegue conter esse inadimplemento e manter as pessoas que hoje já fazem parte do programa, mantê-las no programa para evitar a perda das moradias. E dentro do aspecto jurídico, né, lembrando que o direito à moradia é um direito constitucionalmente garantido, né, faz parte da garantia da própria dignidade humana, tanto que esse direito constitucional à moradia, ele é até um dos motivadores de uma lei de 1990, a Lei 8.009, do bem de família, né? Que depois também foi tratada aí no Código Civil de 2002, da impenhorabilidade do bem de família, e a natureza dessa discussão toda vem exatamente a garantia constitucional à moradia, né? A manutenção da dignidade humana, a proteção à família, né? Quer dizer, além dessa finalidade, claro, o governo pretende garantir esse direito à moradia, melhorar a condição de vida e habitabilidade, gerar o desenvolvimento socioeconômico. Essa é uma outra questão também que está prevista de forma expressa na medida provisória. Esse desenvolvimento socioeconômico, ele é visto de uma forma regionalizada, tanto que é colocado que as regiões norte e nordeste do país vão ter aí uma diferenciação na taxa de juros, que vai ser um pouco menor, tendo em vista que, historicamente, são regiões que demandam mais recursos, têm uma população mais carente e precisa aí de um tratamento diferenciado, até porque as rendas nessas regiões têm uma tendência a ser menor também. Então, esse desenvolvimento socioeconômico, ele deve ser tratado com um olhar regional, seja na questão do tipo de moradia, dos juros e das regiões também de cada moradia. E uma coisa que é da própria indústria, né, da construção civil, né, que gera trabalho, gera renda, gera uma capacitação aí de uma mão de obra, né, uma qualificação diferenciada,
E um outro ponto também que acaba tendo reflexo social e econômico é essa visão de gerar um aperfeiçoamento tecnológico da construção civil. Não é meramente um aperfeiçoamento tecnológico, é um aperfeiçoamento tecnológico que permita que gere moradias de melhor qualidade e também de um custo mais baixo. Então, é uma evolução da tecnologia da construção civil, de forma que a gente venha a ter moradias de qualidades melhores a de hoje, mas também com custo também inferior para permitir aí uma abrangência maior. Esse é o cenário que a MP ela é apresentada, né? Levando em conta déficit habitacional, qualidade, melhoria da qualidade das moradias, geração de uma infraestrutura também dessas moradias, principalmente na questão de esgotamento sanitário, água e energia, e uma visão aí geral mais do país como um todo, né, desse desenvolvimento socioeconômico, gerando renda e trabalho. Bom, a partir daí, nós vamos aí direto aí das previsões do que está na própria medida provisória, que a gente nota que quando a medida provisória em si, já o texto legal, ele já vai indicar aí as finalidades. Primeiro ponto que eu chamo a atenção é as famílias que vão ser abrangidas pela medida provisória. Primeiro, nós temos aí, em área urbana, serão aquelas famílias que têm renda mensal de até R$7 mil, e na área rural, né, que é um ponto aí que o Marcos destacou aí na apresentação também, que é um ponto que merece a relevância e tem um impacto muito grande, a renda ela foi tratada como uma renda anual aí de R$84 mil ano, que, né, se ele for fazer a matemática, né, dá aí também uma média de R$7 mil anuais, mas aqui o tratamento já é anual. Isso no questão das famílias que vão poder participar do programa. Agora, no que se refere às famílias que vão poder participar do programa e que vai ter uma subvenção econômica aí nas moradias, já a renda familiar na área urbana já cai para R$4 mil e na área rural já vai aí para R$48 mil ano também a renda. E a finalidade... Mais adiante, né, Daniel, a gente faz um comparativo com a Minha Casa Minha Vida, né? Perfeito, a respeito da renda. Se você tenta clicar lá embaixo no canto direito inferior, tem aquele símbolo de mais ou menos, isso aí. Eu acho que vai ficar isso. Pronto, ficou melhor agora para o pessoal visualizar. Obrigado. Dentro aí das finalidades previstas na medida provisória, nós temos desenvolvimento econômico, e sempre chamando, né, desenvolvimento econômico nacional, mas levando em consideração as características de cada região do país, né, já tanto não apenas do que se refere à questão das áreas urbanas e rurais, mas nas questões regionais específicas, e isso realmente é sempre mencionado até no tipo de moradia, para que a gente não tenha uma padronização de moradia que vai ser implementada tanto no Sul, como no Sudeste, como no Nordeste. Não, o governo chama muita atenção que essas moradias devem também se adequar à característica de cada região. A segunda finalidade, geração de trabalho e renda, né, que sempre foi um grande ponto da construção civil, né, uma característica muito forte e um impacto muito grande aí no PIB nacional e na geração de vagas de trabalho, né, que é gerar renda e trabalho. Elevação dos padrões de habitabilidade, que nós tratamos aí na questão não apenas das moradias novas, mas também na qualificação e requalificação daquelas moradias já existentes, sendo que parte do programa visa, né, destina recursos aí, que, salvo engano, apesar de não serem muito altos na questão da melhoria de qualidade e na regularização dos imóveis, salvo engano, os valores vão aí, eles estimam em variar de R$500 até R$20 mil para melhoria dos padrões de habitabilidade. E quando eles falam melhorias, ele pode se referir a uma reforma, a uma expansão, a construções de banheiro, a instalação de telhado, a instalação de piso nas residências, já que quem aí conhece um pouco aí pelo Brasil afora, a gente sabe que nós temos residências que nem piso tem, né? Isso vai ter como consequência automática uma melhoria da qualidade da população urbana e rural. E o último tópico é a questão da regularização fundiária. E é interessante, quando a gente fala da regularização fundiária,
que faz aí uma referência ao REURB, né, dessa lei prevista de 2017, essa regularização fundiária, ela é mencionada que ela poderá ser feita nas áreas que são passíveis de regularização fundiária e que não tenham nenhum impedimento. Seja esses impedimentos, às vezes, de natureza ambiental, seja de natureza até de titularidade. Tudo indica até também que essa regularização fundiária, ela tem um viés de não incentivar também invasões fundiárias para depois serem objeto de regularização. Tentar focar o trabalho de regularização exatamente naquelas áreas que são passíveis de regularização fundiária, até talvez para visando também evitar o crescimento de uma tensão social maior. O artigo 1º falava da questão da finalidade. O 2º já traz aí as diretrizes do programa. E é interessante que, eu vou voltar aqui, a medida provisória, ela tem previsões muito abrangentes, ou normas abertas, até porque o próprio governo, ele comenta muito que ele não quis estabelecer metas em termos de números fixas na legislação, porque isso vai depender muito da questão da economia, da disponibilidade de recursos, que vai depender de cada momento para ver como é que vai ser implementado e o quantitativo e a localidade da implementação do programa. Então, ele criou as regras gerais, que ainda a gente vai ver que isso vai ser objeto ainda de uma regulamentação posterior, mas isso tudo sempre vai estar ligado muito à questão da disponibilidade orçamentária para esse trabalho. Bom, das diretrizes, nós temos aí atendimento habitacional compatível com a realidade local e respeitando sempre, né, a diversidade regional, levando em consideração os âmbitos urbanos e rurais e a diferença social e cultural, como nós já falamos. A habitação, ela tem uma visão em sentido amplo de moradia. Eles comentam muito, não é simplesmente olhar a moradia como uma casa, mas aquilo que está ao redor dela também. E isso me chama a atenção porque eu estou lembrando aqui, tem lá no artigo 7º da própria MP, que fala que o poder público local que aderir ao programa Casa Verde e Amarela deverá arcar diretamente ou através de concessionários ou permissionários do serviço público com os custos de implementação de infraestrutura básica e rede de instalação de energia elétrica. Quer dizer, a gente nota que o poder público local que vier a aderir, ele vai ter também que, por parte dele, trazer uma contrapartida que ele se responsabilizar em criar aquela infraestrutura mínima nos locais onde vão ser construídas essas habitações. E isso está dentro aí dessa diretriz, né, que é a habitação no sentido amplo, não é apenas a casa, mas você tem que levar em consideração a estrutura como um todo. E esse ponto é interessante porque esse parágrafo, claro que eu não vou lembrar de cabeça todas as emendas que eu passei os olhos, mas uma me chamou a atenção, que é uma emenda que foi apresentada exatamente em relação a esse parágrafo, aonde ela pretende restringir a obrigação do poder público local de ter que arcar com esses custos de infraestrutura. Essa emenda, ela até é uma das últimas que foi apresentadas, ela prevê que o poder público local, ele só vai ser obrigado a arcar com essa infraestrutura quando ele for o promotor do empreendimento. E na justificativa aí do parlamentar que apresentou, que eu não lembro quem é, ele coloca até que a preocupação dele ao passar esse ônus para o poder público local, isso pode servir como uma barreira para que esses poderes públicos locais venham a aderir ao programa, uma vez que vários dos poderes públicos não terão condições de arcar aí em criar essa infraestrutura nessas áreas que vão ser objeto de habitação. Seguindo aqui nas diretrizes, nós temos aqui o estímulo ao cumprimento da função social da propriedade, direito à moradia. Essa é uma questão de função social da propriedade, né, que é uma matéria que vem sendo discutida aí nos últimos 30 anos, né, principalmente desde a Constituição de 88, essa questão de função social da propriedade,
que foi tratada aí, discutida há muito tempo nas questões de desapropriações, principalmente aí no meio rural. E depois essa discussão veio para o meio urbano, né? Então, esse cumprimento de função social, a gente consegue agregá-lo e também fazer esse link aí no outro assunto que, na medida provisória, tem a previsão que imóveis da União também poderão ser usados para a implementação do programa. E lembrando, né, que a União hoje, ela é a maior proprietária de imóveis no Brasil, tem aí centenas de milhares de imóveis da União, imóveis vários ou milhares deles que a União não consegue, em razão aí do quantitativo excessivo, dar manutenção, tomar conta, fiscalizar de forma adequada. Alguns desses imóveis vão poder ser utilizados para o programa. Isso está em coerência até com a Lei 14.011, que saiu aí agora em 2020, que visa facilitar e acelerar a possibilidade de alienação de imóveis da União. Daniel, Oi. Só ressaltar isso que você acho que esse ponto que você está tocando agora é muito relevante e é uma diferença importante para o Minha Casa Minha Vida. Assim, quando os imóveis públicos federais poderão ser utilizados pelo novo programa, isso gera uma disponibilidade de terrenos, de imóveis gigantesca, né? Então, dá um fôlego e um potencial de ampliação ao programa muito relevante. Como você mencionou, a União é a maior proprietária de terras do Brasil e o atual governo já vem fazendo um movimento sério e coordenado de privatizações de imóveis públicos via SPU, via BNDES. Você mencionou aí a Lei 14.011 e outras que estão, outras iniciativas que estão sendo implementadas. Então, essa é uma distinção relevante do novo programa e com uma forma mais flexível, porque a utilização de bens públicos federais sempre, né, pela lei de licitações, é uma burocracia muito grande, e agora houve uma flexibilização relevante. A gente fez até memorandos recentes do escritório. Se eu puder comentar até sobre essa flexibilização, acho que é interessante. Exatamente. Essa postura da União em tentar criar, ainda respeitando, né, todo o arcabouço jurídico que ainda existe e que não permite aí uma alienação fácil dos imóveis da União, mas a Lei 14.011, ela trouxe, por exemplo, uma previsão que vai auxiliar muito, que hoje um dos grandes entraves em trabalhar com o imóvel da União trata-se, por exemplo, em fazer uma avaliação, já que o próprio poder público, né, não tem uma estrutura adequada e não consegue aí fazer a avaliação dos próprios imóveis que pretendem alienar. E hoje a Lei 14.011 trouxe aí, visando estimular o particular a trabalhar com essas avaliações. Ela prevê, por exemplo, que o particular pode contratar um avaliador, uma empresa avaliadora, devidamente que já é cadastrada e autorizada pela Secretaria do Patrimônio da União, SPU, para fazer a avaliação desse imóvel. Então, o particular que vai arcar com essa avaliação, que vai ser feita por alguém cadastrado, credenciado pela União. Essa avaliação vai ter o mesmo efeito como se fosse a União fazendo, e aquele que faz essa avaliação, esse imóvel, ao ser levado para o leilão, ele tem a preferência, ou seja, em igualdade de preço, ele é que vai poder adquirir esse imóvel. E, numa eventualidade dele não comprar esse imóvel, ele vai ser ressarcido com aquela despesa que ele teve de avaliação. Então, criaram aí alguns mecanismos tentando agilizar esse procedimento, de forma de botar aí algum desses imóveis aí no mercado, né? Até voltando aqui, né? Para que ele cumpra a sua própria função social, né? A função social deve estar ligada não apenas aos imóveis particulares, mas também aos imóveis que pertencem ao poder público também. Seguindo aqui nas diretrizes, nós temos aí a previsão da promoção do planejamento integrado com as políticas urbanas de infraestrutura, saneamento e mobilidade. Outro ponto importante aqui na questão do saneamento, né? Nós tivemos agora também, neste ano de 2020, a aprovação da Lei 14.026, que trata da Lei do Saneamento Básico. É uma lei que visa aí trazer o poder, né, incentivar o ente privado a trabalhar nessa área junto com o poder público, que tem metas aí bastante
vou chamar de ousadas, porque pretende aí que nós tenhamos em até 2033 90% das habitações com coleta de esgoto e 99% até 2033 com fornecimento de água potável. É uma meta que, caso seja alcançada, e tomara que seja, vai permitir aí um crescimento, uma evolução aí dos padrões de vida da sociedade brasileira, né, de uma forma muito grande e muito positiva. Então, esse planejamento integrado, como eu mencionei o parágrafo 2º do artigo 7º, a MP traz isso, né? Não basta apenas construir novas habitações. Eu tenho, junto com essas novas habitações, eu tenho que permitir que eu tenha uma infraestrutura mínima de água, esgoto, energia elétrica e mobilidade urbana. Que mobilidade urbana hoje tem sido aí os grandes entraves aí dos núcleos aí que já tem aí uma população aí mais relevante, né? Eu não preciso citar aí as grandes capitais, mas as cidades que não são capitais também já estão tendo problema aí de mobilidade urbana, e hoje nós vemos que todo o crescimento habitacional das cidades que tem aí uma população já com um número expressivo, estão aí sujeitas aí a essas políticas de mobilidade também. Das diretrizes, nós temos ainda o estímulo às políticas públicas fundiárias, que garantam a oferta de áreas urbanizadas para habitação com localização, preço e quantidade compatíveis com a faixa de renda, tendo como foco principal a faixa de interesse social, ou seja, o foco que a gente nota muito da aplicação do programa é região norte e nordeste, em razão da carência dessas áreas, mas também o foco na população aí que tem chamada de baixa renda, classificada como baixa renda. E o outro ponto também que chama atenção não é apenas também a questão da oferta de moradias, mas que essa oferta ela tem uma compatibilidade de preço, mas também de localização. Então, um ponto importante também é que a localização dessas moradias ela é um fator que há de ser considerado para que talvez não gere aí uma oferta de moradias em localizações que não sejam aí supridas aí de uma estrutura, principalmente aqui no caso, talvez de mobilidade, que permita que aquela população também faça o seu deslocamento no dia a dia, principalmente na questão do trabalho. Desculpa, gente, eu bati a mão aqui. A redução das desigualdades sociais e regionais do país, que nós já comentamos, aperfeiçoamento da qualidade, durabilidade, segurança e habitabilidade aí das residências, isso está ligado aí, né, à evolução tecnológica da própria indústria da construção civil e a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos empreendimentos. Lembrando, né, que a questão hoje ambiental é uma questão altamente relevante e os empreendimentos não conseguem aí evoluírem se não também seguirem aí as normas ambientais, as restrições, as qualificações que a legislação ambiental também impõe aí em todo e qualquer empreendimento que precisa ser feito. Mas, como a gente comentou no início, né, algumas definições ainda precisam ser feitas pelo Poder Executivo. E essas definições, segundo a medida provisória, virão ainda via regulamento. Dentre essas previsões, nós temos aí critérios e periodicidade para a atualização das rendas e das subvenções econômicas, né? Metas, prioridades, tipos de benefícios, conforme localização, conforme cada população e conforme cada faixa de renda, e a remuneração aí dos agentes, operadores e financeiros para o programa Casa Verde e Amarela. Isso tudo ainda virá ainda um regulamento do Poder Executivo, e é normal que esse regulamento ainda demore um pouquinho para vir, e acho que ele vai depender muito ainda de como virá aí a redação final, né, da medida provisória quando ocorrer a sua conversão em lei. E das competências, nós temos aí as competências que a medida provisória ela atribui aí às instituições e os agentes financeiros, ela atribui aí competências às entidades privadas com ou sem fins lucrativos, né, e as empresas aí ligadas à cadeia produtiva do setor da construção civil. A gente nota aí que as instituições e agentes financeiros vão trabalhar aí, vão atuar na questão aí da adoção dos mecanismos e procedimentos para a realização das ações do programa Casa Verde e Amarela, né, e participar do programa aí na forma ainda que ele vai ser regulamentado, né,
as entidades aí privadas com ou sem fins lucrativos aí destinados à provisão habitacional vai ter a competência de atuar na execução das ações e das atividades do programa Casa Verde e Amarela, claro, sempre seguindo aí as legislações ligadas aí à aplicação dos recursos financeiros, né? E a cadeia produtiva, né, vai exercer aí as atividades, principalmente na qualidade de incorporadora, prestadora de serviço, executora ou proponente, a depender de caso a caso. Lembrando aí, né, que o poder público vai poder atuar não apenas no financiamento, mas os poderes públicos locais também aí poderão ter uma atuação mais direta também no programa, a depender aí de cada realidade local. Aqui, aquilo que você mencionou, Marcos, essa comparação aí entre o programa Casa Verde e Amarela e com o Minha Casa Minha Vida. Antes nós temos aí no programa Minha Casa Minha Vida, nós tínhamos 4 grupos, né? Apesar de que aí vai variar de G1 a G3, nós tínhamos aí um grupo G1,5, né? Então nós temos 4 faixas de rendas. No programa Minha Casa Minha Vida, o menor plano, né? É aquelas famílias com renda de até R$1,8 mil e o maior era de até R$7 mil. O programa Casa Verde e Amarela, ele traz aí essa divisão aí apenas, ele condensou esses 4 grupos em 3, né? O primeiro deles com rendas de até R$2 mil, o segundo grupo com rendas de R$2 a R$4 mil e o terceiro grupo contemplando famílias de renda de R$4 a R$7 mil. Mas a gente tem que notar também que o grupo de renda mais baixa, que está aí no grupo 1, eles vão poder participar na produção financiada das residências, né, da habitação, eles vão poder participar do plano de melhoria habitacional, que é aquilo, né, de reforma de casa ou de expansão da casa, como também vão poder participar da regularização fundiária, isso tudo dentro daquele subsídio que o governo pode fornecer, seja na aquisição, seja na melhoria e regularização. Já no grupo 2, a gente nota que as famílias que estão inseridas no grupo 2, elas não vão participar aí da melhoria habitacional e não vão ter também o benefício da produção subsidiada. Então, eles vão poder participar da produção do financiamento e da regularização fundiária. E o mesmo se aplica às famílias do grupo 3, que estão aí com renda de R$4 a R$7 mil, que vão poder se beneficiar da produção financiada e da regularização fundiária, mas também aqui sem poder ter aí a participação aí do programa do subsídio na aquisição e aí no subsídio da melhoria habitacional ou do financiamento aí para melhoria habitacional também. Outra coisa que eu estava lembrando aqui também, nessa colocação aí que o Marcos chamou a atenção da participação aí do programa, da sua expansão também às áreas rurais, existe também uma emenda de um senador, até de um senador de Brasília, cujo nome eu não me lembro, mas eu sei que ele tinha um nome diferente. Ele faz uma proposta lá de emenda, onde ele pretende fazer uma alteração na Lei 13.240, para que as pessoas que ocupam imóveis rurais, imóveis da União, a título de cessão de uso ou a título de inscrição de ocupação, ele quer permitir que essas pessoas utilizem esses títulos de ocupação para obter crédito rural a ser aplicado na atividade rural desses imóveis. Ele faz, claro, uma condição que há de ter aí uma anuência prévia da União, mas é interessante que a justificativa que esse senador apresentou para fazer essa proposta é exatamente tentar fortalecer aí a questão rural, a produção rural, especialmente aí dos pequenos produtores e daqueles que ocupam esses tipos de imóveis que têm mais dificuldade de ter acesso ao crédito. Então, a forma que ele justifica essa emenda dele exatamente tentar fortalecer o pequeno produtor rural que tem mais limitação de abrangência aí, de acesso a esse crédito aí no setor produtivo. E é interessante que esse senador aí do Distrito Federal, ele tem aí algumas, acho que ele apresentou umas 5 ou 6 emendas, eu dei uma passada também nelas,
e eu notei que a atuação dele, não sei, talvez até ligada aí à região, né, que é uma região que é muito forte aí no setor agropecuário, as propostas dele estão muito voltadas aí para, não vou falar beneficiar, mas para criar uma estrutura melhor ou para criar alternativas aí para o setor aí agropecuário. Nós temos aqui também, então, aqui, já no final, né, a inovação, né, outra inovação que o programa Casa Verde e Amarela traz é a inclusão do programa de regularização fundiária, vinculada aí ao programa Casa Verde e Amarela. Ele pretende aí trabalhar com toda a legislação que já existe, mas tentar, dentro dessa intenção de fazer melhorias também das moradias existentes, né, e não apenas colocar novas moradias no mercado, ele pretende trabalhar aí com as previsões legais que já existem para tentar viabilizar, e até com recursos financiados, especialmente para aqueles voltados para o Grupo 1, para tentar regularizar o título dessas famílias dos imóveis, até mesmo por uma questão social, né? Porque a gente nota, né? Seja caso essas famílias tenham intenção amanhã ou depois de vender o imóvel para fazer uma melhoria, ou seja mesmo na questão de sucessão familiar, hoje essa situação ela se encontra completamente irregular, de solução difícil, né? Já que a regularização da propriedade, eu não vou falar que é impossível, mas é de muito difícil alcance. Então, fazendo esse trabalho aí da regularização aí fundiária, já junto aí com o programa de implemento de novas moradias, é uma forma também de você gerar também uma melhoria de qualidade de vida das pessoas. Eu acho que, de uma forma geral, esses eram os pontos principais que eu queria chamar a atenção aí do programa. Estamos aí aguardando aí o que vai sair aí de alterações, né? E, consequentemente, depois das alterações, ver qual vai ser essa regulamentação que vai vir, que aí vai dar uma concretude maior, vai tornar mais exequível, ver como é que vai ser a aplicação real aí do programa, ver se essas modificações previstas a gente vai conseguir implementar. E até uma outra curiosidade que eu tenho também é ver como é que vai ser feito esse tratamento aí desses multirões que estão sendo aí previstos para tentar conter e regularizar os inadimplementos, de forma a manter as pessoas que já se encontram no programa atual, né, mantê-las ainda, até para evitar aquelas perdas das residências e talvez amanhã ou depois ter que voltar, né, voltar aí da estaca zero no novo programa. Você acaba, né, de certa forma, não atendendo aí a finalidade social do programa Casa Verde e Amarela. Eu acho que, de forma geral, essa era as colocações que eu tinha que fazer. Marcos. Obrigado, Daniel. Acho que os pontos principais, as principais novidades, que eu dei spoiler no começo, né? Até desculpa aí, mas é interessante para o pessoal conhecer. E a gente está à disposição para debater aqui, Leonardo. Não sei se temos perguntas no chat. Temos perguntas e temos pouco tempo, temos alguns minutinhos aí, mas acho que vale a pena a gente passar rapidamente, se possível, por elas, para que a gente dê profundidade na discussão. Mas a gente ainda tem alguns 3, 4 minutinhos para responder essas perguntas. Então vamos lá. O primeiro questionamento do Gian. Acho que em relação àqueles pontos que você mencionou no começo, Daniel, sabe dizer quais os principais pontos para revisão mencionados pelos senadores / deputados? Olha, nas emendas, né? Olha, alguns temas os temas realmente, eles são assim. Eu até tentei, ao olhar algumas, eu falo que eu não consegui ainda olhar todas, mas uma coisa que é interessante, e aqui sem nenhum viés político, mas aquele comentário que eu fiz no início, grande parte das emendas foram feitas pela chamada bancada de oposição. Algumas dessas tentam aí, talvez, resgatar algumas questões anteriores e outras tentam também expandir aí a aplicação aí, o efeito social aí do programa Casa Verde e Amarela. Então, nós temos emendas, olha, de diversas naturezas que eu não consigo realmente concentrar. Mas, por exemplo, eu notei essa atuação de senador aí do Distrito Federal. Ele trabalhou com emendas muito voltadas para a área rural, para a área do produtor rural.
é muito interessante. Então, a gente nota que a atuação de cada parlamentar, e isso é natural, está muito voltada, muito talvez para o seu, não vou falar eleitorado, mas para a sociedade onde ele tramita, né? Aquela sociedade que ele representa. Então, elas estão muito pulverizadas, esse número de medidas provisórias. Algumas tratam até para querer já estabelecer uma questão de juros mais baixos, tentar ampliar prazos, alterar a faixa de renda, criar as melhorias, né, e essas regularizações, tentar dar uma amplitude, né? Porque uma coisa a gente também tem que ser realista. Nenhum parlamentar vai apresentar uma emenda para reduzir o ganho social da medida provisória. Até porque isso, né, não é o mais comum. A gente nota muito uma tendência de ampliar, mas, claro, a gente tem que tomar cuidado também que essa ampliação tem que ser condizente com a realidade econômica. Não adianta querer criar também uma expansão, né, de benefícios que não vão ser execuíveis também, pelo menos a médio e curto prazo. E só um comentário rápido, apesar das emendas serem de toda ordem, todo tipo, acho que o governo que vai conduzir o processo não vai abrir mão das novidades, né? Então, nessa questão da novidade do acesso às moradias no setor rural, a regularização fundiária, a disponibilidade de bens públicos federais, isso deve permanecer, né, na norma. O que deve mudar são esses valores, faixas, esses pequenos ajustes. Eu acho que deve ter uma negociação com o legislativo. Essa uma primeira emenda que eu mencionei, que eu achei ela bem interessante, que pode ter um impacto grande, é essa que tira a obrigação do poder público local de arcar com a infraestrutura, caso ele venha aderir ao programa, ou pelo menos de restringir as hipóteses. Essa é uma que eu acho que, quando a gente olha para os municípios e o poder que os municípios têm em âmbito parlamentar, e a representatividade é muito forte, e sabendo da condição econômica dos municípios também, que anda todo mundo, né, com a corda no pescoço, essa é uma emenda que, ao lê-la, eu falei, olha, essa é uma emenda que pode realmente ter algum sucesso, não que ela seja contra o programa, mas talvez para viabilizar a participação dos municípios no próprio programa. Tá. Léo, se quiser, eu sei que a gente está com tempo curto aí, se você quiser passar as outras perguntas, a gente tenta, em um minutinho, aí, fazer respostas objetivas. Vamos lá. Inclusive, os imóveis rurais foram tema da segunda pergunta aqui do Almir. Vocês acreditam que médias e grandes incorporadoras, que de fato hoje são os grandes desenvolvedores de projetos populares, têm apetite e segurança jurídica para começar a desenvolver grandes projetos de imóveis rurais? Eu acho que isso é um movimento lento, né? O mundo do imóvel rural é um mundo bem diferente do imóvel urbano. Uma coisa são aquelas áreas periféricas da expansão urbana, né? Que é assim, onde a cidade termina e começa o campo e a cidade está sempre crescendo. Ali eu acho que sim. Acho que, inclusive, as incorporadoras devem começar, tipo a MRV, né, uma grande incorporadora construtora do setor imobiliário que atua com Minha Casa Minha Vida. Eu acho que é uma candidata a fazer construções nessa... E aí eu não falaria de prédio, né? Acho que para essa região a vocação natural são casas, né? Me parece que sim. Agora, regiões rurais mais afastadas, é evidente que isso vai ficar para um segundo momento, e em termos de documentação, legislação também do imóvel rural, é um mundo muito diferente, uma burocracia muito maior, você tem INCRA, Receita Federal, você tem meio ambiente, você tem necessidade de georreferenciamento, de inscrição no CAR, e também a própria construção, né, muitas vezes você não vê aprovação de projeto em zona rural, né? Nem passa pelo controle urbanístico do município. Então, assim, é uma realidade muito diferente. Eu acredito que isso vai ficar muito concentrado na divisa da área urbana com a área rural, no crescimento da cidade e desenvolvimento ali de conjuntos habitacionais, casas e não de prédios. Acho que essa deve ser a tendência. Legal. E para finalizar, uma pergunta do César aqui sobre os imóveis da União que foram mencionados durante a apresentação. O César Mendes questiona: os imóveis da União serão disponibilizados via leilão? Uma outra coisa, vale a pena em termos jurídicos? Corremos risco de comprar problemas? Bom, quer começar a ideia? Bom, eu vou começar. Bom, a União ela pode participar de duas formas, seja ela mesmo entregando o imóvel, já que ela vai participar aí da questão financeira, né, do subsídio, ela pode passar os imóveis para realizar aí a construção. Agora, a aquisição,
daquilo que eu tenho visto até agora e da forma que está prevista aí na própria legislação, eu não vejo como adquirir imóvel da União que segue o trâmite legal como seria um problema. Pelo menos a princípio, isso é uma situação que eu vejo como regulamentada, e o leilão, né, é uma forma de licitação, né? Então, seguindo os trâmites, eu não veria um problema. Claro que, ao comprar, tem que fazer toda aquela verificação de cautela que é aconselhável em qualquer aquisição. Isso. Mas assim, ressaltar aqui as novidades da Lei 14.011, agora de 2020, que o Daniel mencionou durante a apresentação. Não é mais aquele leilão de licitação complexo, presencial, com avaliação pública. Aqui, os últimos leilões que foram feitos, inclusive pela SPU, BNDES, são leilões virtuais, em que o próprio interessado faz a avaliação do imóvel, arca com os custos, e depois, se ele não vence a licitação, ele é reembolsado desses custos, ele dá lance virtualmente. Então, assim, o processo de aquisição ele está muito mais ágil na sistemática da Lei 14.011. De segurança jurídica também. Hoje, quem está à frente da SPU está fazendo um esforço muito grande em construir essa ponte com a dinâmica do setor privado, como o setor privado funciona. Então, a gente vê, por exemplo, os primeiros leilões que saíram agora, já na sistemática da Lei 14.011, houve até uma necessidade de retificar a escritura para fins de registro, porque o cartório fez exigências, tinha uma falta de documento, tinha umas situações que precisavam ser regularizadas, e a SPU se mobilizou para fazer a retificação e para viabilizar o registro. Então, até questões de evicção, de responsabilidade de evicção na venda do imóvel, já estão previstas nesses últimos leilões aí, ou seja, regras do mercado privado, né, regras padrão do mercado privado. A gente espera que essa tendência continue e tenha vindo para ficar, mesmo que haja mudança de governo em 2022, que isso se estabeleça como uma política de Estado, né? Porque isso faz bem para todo mundo, para o desenvolvimento do setor imobiliário, para a produção de mais unidades, no caso de habitação popular, que é uma necessidade social do país, então beneficia a todos. Perfeito. Acho que ficou claro aí para o Almir, para o César, para o Jean, que fizeram as perguntas. A gente ultrapassou aqui um pouquinho o tempo, mas acho que era válido responder esses questionamentos. Agradeço a presença do Daniel, do Marcos. Quem tiver dúvidas, não só sobre a MP do Casa Verde e Amarela, outras dúvidas, não quis colocar aqui ou não deu tempo, fique à vontade para contactar a Smarts, a gente faz a ponte com os nossos convidados aqui, mas repetindo, não apenas sobre isso, inclusive eu convido vocês que estão nos assistindo a acompanhar. O Marcos escreveu um artigo para a Smarts recentemente, está lá no nosso site, acompanhem, sobre a relação da agricultura, né, Marcos, com o mercado imobiliário, de certa forma. E foi a nova lei do agro. A nova lei do agro, investimento estrangeiro, permissão de garantias reais imobiliárias para estrangeiro. E recentemente a gente também gravou aí para a Smarts Play, está nas redes sociais aí também. E é mencionado então, por favor. Não, vai lá, pode ir que eu só reforço. Discutindo o que a jurisprudência recente da alienação fiduciária em garantia, que é a principal garantia imobiliária, aí o setor trabalha muito com ela, né? E ela vem sofrendo alguns reveses aí no judiciário, principalmente no Tribunal de São Paulo e outros tribunais estaduais, no sentido de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, artigo 53, que prevê a devolução de parcelas ao comprador e o distrato da compra e venda. Acontece que na compra e venda definitiva com a alienação fiduciária não tem distrato. O distrato é para promessa de venda e compra. Né? E nesse sentido é a jurisprudência superior do STJ, que aplica a lei da alienação fiduciária com o leilão dos imóveis, como está previsto lá. Essa polêmica tem se dado muito intensamente, o STJ tem batido na tecla firme, a gente fala sobre isso nesse vídeo. Legal, ficou muito bacana a entrevista, a gente divulgou ontem, lançou ontem, então eu convido vocês que estão nos acompanhando, entrem ou no site da Smart, está lá em destaque, ou então nas redes sociais, vocês vão ver lá a fotinho, uma das frases que o Marcos falou na entrevista, vocês já podem acessar o link para o Smart Play, para o YouTube, para assistir completo. Ficou bem legal mesmo. Então, Daniel, Marcos, obrigado pela presença, hein? Sempre um prazer receber vocês dois. Obrigado. Nós que agradecemos, Leonardo. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos. Um abraço.